Olá a todas e a todos, estamos aqui para mais um podcast do Conselho Regional de Lisboa, o Pode Esclarecer, hoje dedicado à problemática da habitação em Lisboa. Temos connosco a vereadora Filipa Roseta, que tem tido um papel muito relevante nesta temática, tendo como pelouros a habitação e o desenvolvimento local, a manutenção e obras municipais, o acompanhamento da atividade das empresas de Lisboa, SRU e Gebalis, e a execução do Plano Geral de Drenagem de Lisboa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Aqui ao meu lado está o Dr. Manuel Alexandre Henriques, uma pessoa que trabalha muito com esta matéria do urbanismo e que é vogal do Conselho Regional de Lisboa, para além de um eminente advogado. Eu acho que a primeira questão que eu gostaria de lhe colocar tem a ver com algo que a mim, enquanto advogado, me causa alguma perplexidade, que é, eu ainda sou do tempo em que Lisboa não tinha nada a ver com o que é hoje. Nomeadamente, antes de 2012, Lisboa dessa altura e a de hoje nada tem a ver. Nós, enquanto nação, incentivámos o investimento estrangeiro que, bem ou mal, em termos de algumas situações que são menos corretas, mas na generalidade a cidade não tem nada a ver com o que era naquela altura. É uma cidade renovada, é uma cidade moderna e que também isso contribui para o turismo que nós temos hoje em dia. O que é que acha de todas estas, eu diria, para ser simpático, instabilidades relativamente à confiança que, na minha opinião, deveria ser dada aos investidores e também a sua opinião sobre o que eles trouxeram, ou não, à cidade de Lisboa? Muito bem, começamos, agradeço o convite. É sempre bom estar aqui a falar sobre cidade, habitação e obras, que é aquilo que eu faço todos os dias. Começando só por dizer, esta diferença de Lisboa já não é o que era, que é sempre bom. Lisboa já não sei o que era, quer dizer que tudo Como muda, não é? É uma cidade que evolui, que muda e isso é bom. Mas o que nós temos que pensar sempre e partir sempre do princípio que Lisboa sempre foi milenarmente uma cidade aberta ao mundo, não é? Portanto, não é de agora, sempre fomos uma cidade de braços abertos, uma cidade ligada com o mar, portanto temos sempre esta multiculturalidade inerente no nosso ADN. Isto é importante, sempre fomos assim, nunca fomos de outra maneira. Portanto, não sermos multiculturais é que era esquisito e, portanto, temos que conviver com toda esta abertura com felicidade, porque é o nosso ADN. Portanto, começamos por aí. É claro que este investimento teve um enorme benefício de recuperar uma série de edifícios que estavam vazios, portanto, de facto, edifícios notáveis que foram recuperados com investimento estrangeiro, pessoas que chegam cá e recuperam, investem na cidade e que se forem embora, aquele dinheiro já não sai, não é? Porque é um dinheiro na reabilitação de um edifício histórico, muitos na cidade, portanto, investimentos que são feitos e que nunca mais são para a cidade, para todos os efeitos. A pessoa fica ou sai, aquele investimento já cá fica e isso é bom. Era uma tristeza ver a nossa cidade a cair. Eu lembro-me disso, infelizmente. Há partes que têm que ser melhores, mas é uma tristeza ver a cidade a cair. Mas também depois há outra parte que também é importante, e daí a parte da habitação que é importante, que é realmente conseguirmos manter a população que cá mora. Portanto, nós temos que conseguir, obviamente, estar de braços abertos ao mundo, mas também temos que conseguir manter os nossos, fixar as famílias, como nós demos na carta. Portanto, as pessoas que moram não têm que ser empurradas por quem chega, não há essa necessidade. E, portanto, nós temos que ter políticas de habitação que consigam fixar para rendimentos médios, para renda acessível, as pessoas na cidade. Isto é uma parte muito importante. Temos que ter tudo. Não podemos perder uma coisa ou outra. Portanto, não podemos que o investimento estrangeiro corra com os lisboetas da cidade. Isto eu acho, até porque será um problema social. Portanto, ou seja, se nós, esta integração que eu digo que a Lisboa tem no seu ADN milenar, é uma coisa que foi sendo feita sempre com tempo. A única diferença hoje é que esse tempo está um bocadinho mais reduzido e, portanto, os saltos são na vida de uma pessoa e não são tanto entre gerações. Tudo se passa mais depressa e, portanto, esta incorporação natural que existia das várias culturas pode ter mais dificuldade a ser feita. Mas, portanto, sim, multiculturalidade, sim, abertura ao investimento que venha do mundo inteiro admirar e amar a nossa magnífica cidade, sim, mas também sim a fixar as famílias que já cá estão. Portanto, não podemos fazer uma escolha entre uma coisa e outra. Depois ia para a segunda parte da pergunta, a não ser que era já não. Que estava a dizer sobre a questão deste susto que foi, não é? Portanto, e se houve, estamos a afastar as pessoas com esta instabilidade que o pacote mais habitação acaba por trazer. Não sei se era essa a sua linha, mas... Eu dou-lhe um exemplo, se calhar é mais fácil de perceber. Eu tenho clientes que fizeram um investimento
para depois para terem alojamento local nos imóveis, já para não falar naqueles que depois também haveria umas alterações em relação ao regime do próprio imóvel, mas vamos para este do alojamento local, que ficaram aflitos com toda esta alteração e ficaram preocupados. Eu não me parece que isto deva ser feito desta forma. Sim. Enquanto representante aqui da Câmara Municipal, qual é que é o posicionamento da Câmara em relação a estas situações? Pronto, eu posso falar sobre o pacote em geral, mas assim especificamente para começar, de uma maneira geral, e que isto é muito importante, há uma ideia muito importante que é tentar, nós não podemos estar sempre a fazer alterações à lei, isto é aliás não podemos ser legisladores compulsivos, estamos sempre a inventar coisas para alterar uma lei, isto é muito importante, porque isto é que causa incerteza, não é? Instabilidade. Claro. Tem que haver uma espécie de quadro minimamente estável, que a pessoa sabe onde vai navegar nos próximos 20 claro. Anos. Porque senão depois pode haver melhorias, ajustamentos, mas tem que haver para um investidor e até para uma pessoa, mas para um investidor é bom que haja um mínimo, se sente, olha, aquele país, se eu for para lá, daqui a 5 anos não vai dar uma volta toda na lei, não é? Portanto, ou seja, é muito importante, isto é uma ideia importante, portanto, tentarmos manter alguma estabilidade das leis legislativas, portanto, não há nesta coisa compulsiva, agora cheguei eu, vai ser tudo novo, sim. É uma chatice. Claro. Eu percebo o ímpeto, nem estou a dizer que pode a pessoa querer renovar tudo, mas é um problema, porque depois causa imensa convulsão, imensa instabilidade e quebra a confiança, de facto, dos investidores. Pensam, eu sei lá, se calhar daqui a 5 anos é outra coisa completamente diferente. Exato. Independentemente das medidas, da bondade ou não das medidas. Portanto, o primeiro valor, que é a estabilidade legislativa, é uma coisa que aprecio muito e, acima de tudo, eu acho que nós precisamos mais de apagar leis do que fazer novas. Andar com uma borracha a tirar algumas coisas. Portanto, ficar na história por ser a época em que se retiraram mais leis e não fazer novas, porque cada vez que se faz novas, sobre todas as que já existem, depois nada bate com nada e aquilo tudo está descoordenado, é preocupante e causa instabilidade. Portanto, há logo uma quebra de confiança e a confiança é das coisas mais fáceis de desaparecer, sim. Infelizmente. Leva décadas a construir e meia hora a desaparecer. Portanto, quando as pessoas ficam com medo, pensam, bem, isto não vou meter-me aqui e desaparecem. Portanto, eu sei que fui à semana da reabilitação urbana logo depois do pacote ter saído e estava um sentimento de descrença. Portanto, falta de confiança. Pelo próprio fenómeno, nem era uma questão das medidas, avaliar uma a uma, é mesmo, de repente aquilo era uma... Era um fenómeno como que de injustiça, porque, por exemplo, o setor, falando do alojamento local, os empresários sentiam que tinham tido um papel importante na cidade. E tiveram. Depois da crise do subprime, contribuíram, e também os governos da época contribuíram em flexibilizar um pouco a legislação da reabilitação urbana para ela se tornar, quando era mais importante, uma atividade muito relevante na cidade. Houve, de facto, anos que a reabilitação urbana quase que superava a construção nova e, de facto, houve um sentimento, digamos, de defraudar de expectativas quando, a 16 de fevereiro, se dizia que bem, o alojamento local vai implodir porque vai sofrer graves limitações o que existe, ao nível fiscal vai sofrer um agravamento brutal e, de facto, havia, com alguma legitimidade, pessoas e investidores que se sentiam desconfortáveis e, como dizem muito bem, no final de março, o sentimento era um bocadinho de descrença e até de um certo ataque aos próprios municípios, que no fundo não estariam totalmente de acordo, porque os municípios grandes, neste caso Lisboa ou Porto, Cascais, têm prioridades um pouco diferentes de outros que não têm alojamento local nesta dimensão. Em Lisboa, eu estive hoje a verificar os dados, há 20 mil alojamentos locais registados. Não sei se exatamente todos funcionam dessa forma. Chamou-me a atenção um estudo da Universidade Nova que dizia que se o alojamento local por cima terminasse, eram necessários 1000 hotéis para repor a capacidade turística de Lisboa. Como é que o município vê isto? Vê com preocupação? Além da parte que eu falei da confiança dos agentes económicos, sobretudo ao nível da regulação turística, ao nível, digamos, da cidade que tem capacidade para acolher e para ser atrativa, como é que vêm estes tempos difíceis ou incertos? É isto, ou seja, nós temos o alojamento local, do alojamento local, o regulamento do alojamento local está pronto a avançar e foi parado agora, à espera que a carta fosse aprovada, que foi chamada ontem, portanto agora está tudo parado e nós estamos à espera que isto tudo, que vamos ver o que é que isto tudo dá. Portanto, mas o que é que nós vemos, independentemente destes travões agora que a oposição na Câmara de Lisboa faz, como é que nós vemos?
Também concordamos, obviamente, que foi muitíssimo importante que a seguir na Aquis do subprime, o alojamento local, porque as pessoas realmente conseguiram refazer a sua vida, conseguiram refazer e continuar a fazer reabilitação e conseguiram, de facto, inventar até uma nova forma de fazer turismo que é bastante interessante, porque é muito personalizada, portanto, é diferente da hotelaria e é muito das famílias, pequenos empresários começaram e conseguiram sair da crise com este, portanto, isto foi ponto 1 fundamental, portanto, e foram empreendedores e conseguiram e no fundo é mais uma maneira de dar hospitalidade à nossa cidade. Primeiro ponto, como é que nós vemos? Tem que haver um regulamento e o regulamento tem que regular que áreas é que podem ter e que áreas é que não podem ter, ou seja, nem tudo pode ser, tem que haver limites ao alojamento local, isto é o que a nossa posição e é o que o esquiço de regulamento que já está feito, mas que foi travado pela oposição diz, portanto, há freguesias onde não pode haver mais, mas há outras onde até seria bom que houvesse, seria desejável, não é? Seria desejável, ou seja, isto é um problema também legislar como se o território fosse todo uniforme, que não é nem no Conselho, aliás a Carta Municipal de Habitação diz isso. No nosso Conselho nós temos basicamente 4 CROAs. As 5 freguesias centrais têm uma pressão brutal e essas aí têm que ter contenção, porque não pode... Quais é que são os principais riscos que vê no alojamento local? É isto aqui que eu estou a dizer, nós não temos, por exemplo, Santa Maria Maior, nós temos qualquer coisa como uma casa vazia em cada 3. Isto é um risco real e nós começamos a não ter moradores. Se o resto for alojamento local, ou seja, não temos moradores naquela parte da cidade. Isto é um risco que nós temos que ter, por isso é que uma dos princípios da nossa carta é fixar as famílias. Ou seja, nós temos que ter moradores que moram na cidade. A cidade não, Santa Maria Maior não pode ser só alojamento local e hotéis, não é? Portanto, nós temos que ter moradores na cidade e nós queremos fazer isso. E por isso é que a Carta Municipal de Habitação e o próprio Regulamento do Alojamento Local limita nas freguesias centrais, porque já é a continuação de continuar por aí fora a fazer alojamento local, não pode ser, portanto tem que haver um limite e essa é a parte, tem que haver uma contenção, mas há sítios onde não há alojamento local, se alguém quiser fazer um alojamento local, São Domingos de Benfica, não é quer dizer, ou na Encarnação ou no sítio ou seja, é isto, ou seja, tem que haver bom senso, tem que se olhar para o território, perceber que as leis não podem ser feitas como se o território fosse uniforme, porque não o é no país, nem o é no Conselho, não é, portanto, ou seja, nós temos diferenças freguesia a freguesia. Só aproveitando esta temática, eu lembro, mesmo antes do 2012, um tema foi sempre ter casas em Lisboa. Houve sempre o tema, não é exclusivo desta época que vivemos. E o que eu via era a dificuldade em satisfazer essas necessidades de quem queria viver em Lisboa. A minha questão e a minha grande dúvida neste momento é como é que se consegue, numa altura de tanta pressão de investidores em relação a imóveis em Lisboa, como é que a Câmara Municipal pode contrariar esta pressão e trazer para cá pessoas que não terão o tal estatuto financeiro que as pessoas que têm vindo a chegar a Portugal e têm conseguido comprar os imóveis, nomeadamente os jovens e outras famílias que queiram morar, mas não tenham esse patamar financeiro. Como é que podemos ajudar estas pessoas a morar em Lisboa, na sua opinião? Nós temos aqui dois desafios, porque o primeiro ainda é fixar as que cá estão. Portanto, nós temos também os de atrair, que eram, por acaso é interessante, estávamos a comparar a Carta Municipal de Habitação hoje com o Programa Local de Habitação de 2009, e o 2009 é atrair famílias, e nós hoje temos de fixar famílias, porque nós estamos num fenómeno das famílias não conseguirem ficar em Lisboa. Então nós temos os dois, mas o primeiro para nós ainda é que as fixá-las cá. E é o que nós fazemos na política de habitação, como é que nós conseguimos mantê-las cá, atrair e manter aquela classe média que vive dos rendimentos, não é? Portanto, a classe média ganha... E que é fustigada. E que é fustigada, pronto, é isso por todo o lado e também pela habitação. O que nós fizemos foi criar um programa de apoio à renda para conseguir fixar as famílias na cidade, precisamente muito de combate à inflação, em que dissemos em dezembro, chegaríamos a 1000 famílias em que a Câmara paga 1/3 da renda a quem paga mais do que 1/3 do seu rendimento em renda. E, portanto, com isto conseguíamos atualmente estamos a apoiar 737 famílias neste formato. E é um apoio bastante interessante, porque é um apoio que é toda a gente que se candidatou e que cabe nos critérios que nós temos, tem. Não é um sorteio, não é uma... Portanto, há critérios, que é critérios de rendimento, critérios de renda, e dentro dos critérios de rendimento e de renda toda a gente tem. Portanto, começámos o apoio à renda em dezembro do ano passado, assim que começámos a perceber a inflação, fizemos com muita força no sentido de fixar. E agora para atrair, para responder à sua pergunta, porque nós
Isto é um primeiro pacote, que era fixar famílias. O segundo pacote, que é atrair famílias. Vamos lançar agora no verão, e aproveito para fazer também a divulgar, um outro pacote de apoio à renda, onde as pessoas podem ser acabadas de chegar, por assim dizer, à cidade, e podem, desde que não tenham propriedade na área metropolitana de Lisboa, portanto, podem ter uma propriedade em Bragança, mas não têm na área metropolitana de Lisboa, a Câmara também faz este apoio, para conseguir atrair, e até para conseguir atrair toda a gente, mas estamos até a pensar muito especificamente nos polícias, enfermeiros, professores, porque são classes profissionais que não estão a conseguir ficar na cidade. E, portanto, é muito dedicada a eles, com aquele limite de rendimentos. A Câmara paga um terço da renda, dentro de rendimentos que normalmente são os que eles têm, portanto, é isto, e muitas vezes estão deslocados, enfermeiros, polícias, professores, muitas vezes deslocados, e, portanto, é muito dedicado a eles agora este do verão, e, portanto, aproveito para... Nós vamos fazer muita divulgação, mas aproveito também para divulgar, para ver se conseguimos fixá-los cá. Portanto, isto é uma maneira de atrair as pessoas. Antes havia a Segal, que tinha aqueles imóveis, depois fazia os sorteios, depois tentava... Mas notem que nós continuamos a fazer os sorteios de renda acessível, porque nós temos feito sorteios de renda acessível, mais ou menos mês e meio, temos sorteado as casas, porque nós estamos a construir mais casas do que nunca, por assim dizer, e é mesmo... E é por sorteio em renda ou é venda? Nós temos, é em renda. Portanto, ou seja, nós temos, no fundo, a Câmara tem o programa da renda apoiada, que é para os mais carenciados, onde é medida a carência socioeconómica da pessoa, ganham menos do que o salário mínimo, tipicamente, e é atribuída uma casa. Depois tem o programa da renda acessível, que é para todos os que têm mais do que o salário mínimo. E nestes nós temos o apoio ao arrendamento para este grupo, mas também temos os sorteios das casas. Só que aí são mesmo sorteios, portanto, cada vez que nós temos 100 casas, aparecem 5.000 pessoas. Portanto, é um sorteio, por isso é que eu digo que o sorteio não chega a toda a gente, mas existe, estamos a pôr, mais ou menos 2 em 2 meses no máximo, mas normalmente não chega a 2 em 2 meses, pomos 20, 30, 40 casas em sorteio, as pessoas candidatam-se e ficam com a casa, mas aí é mesmo um sorteio. Para compra. Não, para a renda. Para a renda. É sempre arrendamento. Já se abandonou a questão da aquisição. Abandonou-se a aquisição. Isto é sempre para a renda. Portanto, estamos sempre para a renda. Para conseguirmos manter alguma maneira, para conseguirmos manter também alguma presença no mercado. Queria colocar-lhe uma questão, até voltando aqui um pouco atrás. Eu, desde que me recordo, ter vida adulta profissional, ter problemas em arranjar habitação em Lisboa. Certo. Há 20 anos atrás havia pouco estoque de habitações disponíveis, que os bairros históricos estavam muito degradados e as habitações não correspondiam já àquilo que uma família, vou chamar assim, contemporânea, exigia em termos de conforto. E hoje estamos com uma situação um pouco diferente. Continua a haver carência de habitação, mas há um fenómeno também novo e que se tem intensificado não só em Portugal, de uma pressão sobre os grandes centros urbanos, ou seja, é inevitável, independentemente dos circunstancialismos do que vemos agora do mais habitação ou de alguma política setorial, que cidades como Lisboa continuam a ser atrativas, um ímã para pessoas de outras proveniências nacionais e não só, e a pressão vai continuar. A questão que coloco, e já lhe devem ter falado certamente muitos investidores, é como é que o município vê conceitos como o Build to Rent, ou de um município poder ter essa possibilidade, que são políticas de longo prazo, de poder de alguma forma ter mais regulação sobre os solos, sobre o seu custo, que permitam de alguma forma que a cidade, e a zona norte da cidade continua a ter essa capacidade de poder albergar empreendimentos e urbanizações, que no fundo deem essa resposta às classes médias, que no fundo é quem está a sofrer um pouco mais com esta situação. Como é que o município vê este conceito, que já lhe devem, com toda a certeza, ter falado, se me permites, que é bastante popular? Só acrescentar uma coisa, já agora pegando, porque é uma temática similar, que é a questão do co-living também, como é que encara, já agora acrescentando ao que o Manuel disse. Nós temos aquela atitude de que tudo o que funciona nós gostamos, até é que funcionar. Somos pragmáticos e precisamos de números, não é? Nós temos é que ter casas e as pessoas lá morar e uma cidade inclusiva. Portanto, se tudo o que funcionar, tudo o que possa concorrer, está bem. Na nossa Carta Municipal de Habitação temos 33 medidas, de vários tipos de medidas, que é precisamente para queremos ter toda a orquestra a tocar.
Ou seja, não há só uma, há as medidas que é a parte pública, constrói casas para pôr ou para renda ou para não sei o quê, que é a parte pública pura e dura da nossa propriedade, ainda expropriada pelo Duarte Pacheco quase toda, mas pronto, a nossa propriedade, pô-la toda a construir, toda cá fora. Temos medidas para o privado, que é melhorar a parte do urbanismo, melhorar os licenciamentos, a renda, o apoio ao arrendamento. Mas tem uma desvantagem, porque o engenheiro Duarte Pacheco estava no governo e na Câmara Municipal, o que lhe dava, digamos, uma visão de conjunto, não era só esse, diferente. Sim, mas também não era só essa a questão. Estou só a dizer que tem esta ironia da história, que na verdade a cidade tem esta situação atípica, que não tem paralela em nenhuma outra cidade do país, que tem muita propriedade. Isto não existe no Porto, não existe em Cascais, não existe. É ali só em Lisboa, porque há esta circunstância histórica e a pessoa também tem que perceber de onde veio. Nós temos muita propriedade, portanto temos de ter um programa de construção pública, porque a propriedade é nossa, porque senão estava tudo, era muito difícil, não é? Comprar e construir era mais difícil. Mas, portanto, nós temos a pública, a privada, mas e agora as parcerias, precisamente para entrarmos no Build to Rent, que estava a falar. Nós temos os programas de parcerias e queremos muito estimulá-los na tal propriedade que é da Câmara. Portanto, nós temos aqui uma boa oportunidade para conseguir fazer parcerias, para conseguir ter muito mais propriedade à disposição das pessoas. E o que é que nós queríamos fazer? É dentro dos nossos programas das concessões e das cooperativas. Nós temos duas coisas um bocadinho diferente, que é, portanto, a parte das cooperativas em terrenos pequeninos para famílias, também para fixar as famílias. Como é que uma classe média pode comprar? Pode no nosso programa de cooperativas, em que compra a 90 anos, ou seja... Mas com apoio a cooperativas? O grande apoio é que a Câmara dá à propriedade, não é? Portanto, no fundo, as cooperativas só pagam a construção. Nós já temos neste momento identificado, nós queremos chegar a 500 habitações em cooperativa, mas já temos identificado 3 lotes que são qualquer coisa como 60 habitações portanto a ideia é a Câmara põe a 90 anos e as famílias concorrem e depois pagam a construção. A construção, mesmo que vá para os 2.000 euros por metro quadrado, estamos a falar de metade do preço de mercado, nas zonas que nós estamos a falar. Portanto, também é uma maneira, misturando as duas perguntas, de fixar as famílias em que ficam proprietárias por 90 anos. Não é para todas as gerações, mas para a vida delas, com certeza. E de valorizar um conceito que caiu um pouco obsolescente. Isto porque às vezes estamos sempre à procura dos novos modelos. Na verdade, este modelo já funcionou muito bem em Lisboa, porque a telheiras inteira é feita desta maneira. A Câmara deu o direito de superfície e as pessoas construíram, portanto, 80 anos e foram muito mais, tiveram casas muito mais, produziam um bairro inteiro praticamente com este formato. Portanto, isto é possível e é isto que nós estamos, é um dos caminhos dentro das novas parcerias que nós queremos reabilitar, reconverter e redinamizar. Desapareceu completamente a partir dos anos 2000, portanto, foi o grande boom, foi nos anos 80, 90, depois caiu por ali abaixo, fez 13.000 habitações em Lisboa, as cooperativas, depois caiu por ali abaixo e agora nós estamos a tentar retomá-las porque temos propriedade, lá está. E, portanto, pode ser um formato interessante. Uma das concessões, que é mais parecido com o Build to Rent, no fundo, é a ideia de que a Câmara cede o terreno e temos um promotor que, no fundo, constrói uma coisa muito maior e depois disponibiliza em renda acessível. Portanto, a Câmara paga, entram estas propriedades na renda acessível da Câmara. É parecido com as cooperativas, mas para escalas maiores, e em vez que as cooperativas é direto à família, portanto, é um apoio da Câmara à família, e este aqui, no fundo, a Câmara está a lidar com o promotor e depois ele é que constrói todo o sistema para pôr aquelas casas nos concursos de renda acessível da Câmara. Portanto, é um bocadinho. Parece-lhe viável do ponto de vista urbanístico, económico, arquitetónico, que esse conceito possa, no fundo, ser equilibrado, ou seja, de os promotores, de alguma forma, poderem ter essas concessões e fazerem projetos que também têm que ser rentáveis economicamente e, no fundo, haver sempre uma bolsa que é atribuída ao município para esses fins que são fins mais sociais, mais cooperativos. Entendo que estes dois modelos podem casar. Acho que tudo é possível, e mesmo o Build to Rent só no aspecto em que a Câmara não dá o terreno, em que no fundo um promotor faz e depois a renda, tanto fica garantido com as rendas, e nesse aspecto em que a Câmara nem sequer intervém com o terreno, também pode haver esse formato que os municípios, mais como o Porto, precisam, porque não têm, lá está, a propriedade que a Câmara de Lisboa tem, mas nem área não tem, ou seja, não tem território, portanto têm que procurar outros caminhos. Mas eu, mais uma vez, eu trabalho com o que funciona, portanto, neste momento em que as taxas de juros estão a subir como estão, é muito difícil fazer estas parcerias. Mas diga-me o seguinte, a questão do co-living para a Câmara Municipal de Lisboa é uma via ou não? Porque nós esta semana fomos confrontados com um estudo de uma forma até assim abrupta, que dizia que Lisboa não tinha qualidade. Sim. E que os nómadas, saiu há 2 ou 3 dias um estudo de alguém de uma associação de nómadas digitais que se queixava da falta de qualidade dos serviços,
por causa do esmagamento dos serviços pelo excesso de turismo e desaconselhava nómadas digitais de virem para Lisboa. E eu estava a pensar que o co-living poderia ser uma forma de tentar fixar nómadas digitais. Mas temos alguns casos de sucesso também em Lisboa. Claro. Neste modelo, nos últimos anos, algumas empresas com muito sucesso e empreendimentos existem, estou-me a lembrar dos Smart Studios de Santa Apolónia, por exemplo, que é um modelo com esse perfil, e que de facto o pressário acaba por ser mais compatível com quem procura a cidade a preços. Isso, eu acho que pode ser mais uma resposta, nada e nunca nada será a resposta, são várias e tem que ser um conjunto de várias necessariamente, e a cidade é mais rica, sem rigidez. Mas eu queria ainda dizer, nós, por exemplo, para polícias também fizemos, nós estamos muito preocupados com estas polícias e enfermeiros pessoas, e para polícias, por exemplo, destinámos um edifício em co-living, a coabitação de polícias num dos nossos edifícios é feito de maneira a que possam viver no regime de co-living, mas neste caso é só para polícias, e fizemos um protocolo com a PSP que para conseguir, por exemplo, só para dizer que até a própria Câmara, nos nossos edifícios fizemos essa solução. Está algo pensado? Muitíssimo, portanto temos 300 camas agora a acabar em dezembro deste ano, espera-se, no edifício ali na Alameda, e estamos a projetar 900, mas é o grande pacote que nós queremos agora a seguir, porque também para os estudantes é outra maneira de fixar cá pessoas, é uma pressão imensa na cidade e também é uma das pressões mais invisíveis do censo, que é uma coisa preocupante, porque são cerca de 50 mil estudantes que a cidade tem, que estão a estudar em Lisboa, mas que vivem fora da área metropolitana. Portanto, fora da área metropolitana. Isto é qualquer coisa, agora já não lembro, é 20 mil, 30 mil, não me lembro se é 20 mil estrangeiros e 30 mil de outros distritos ou se é o contrário, mas pronto, diremos metade, já temos uma pressão de estudantes estrangeiros a viver em Lisboa e de outras áreas, estrangeiros e de outras áreas. Isso. Em Portugal. Mas são 50 mil, uma mistura de estrangeiros e de outros distritos. E isso é uma pressão brutal, são 50 mil, é uma pressão brutal. E onde é que eles estão? É a pergunta, quando nós temos poucos milhares de camas, é muito difícil de perceber. Portanto, nós temos que... Então, estarão fora de Lisboa, estarão também invisíveis, nessa linha de invisibilidade que nós falávamos no princípio, informais. E nós queremos trazê-los para a luz da legalidade, convidá-los a vir à legalidade e estamos também a tentar estimular muito a questão dos estudantes e novas maneiras de os introduzir na cidade. Posso também dizer que outra das medidas da Carta, que foi chamada ontem, das 33, era uma plataforma com a Universidade Nova e com outros 3 municípios, precisamente para conseguirmos atrair uma plataforma digital de procura de quartos, por assim dizer, em que a Câmara ajuda a encontrar a casa e a Universidade indica ao estudante, que é para, no fundo, introduzir confiança nesta relação entre o aluguer de quartos e o estudante. E, no fundo, também é um sistema de co-living, porque a pessoa imagina, uma pessoa que vive numa casa com 3 quartos vazios, se calhar pode alugar os 3 quartos, ou 1 ou 2 quartos a estudantes, e até complementa o rendimento, e conseguimos introduzi-los de uma maneira natural na cidade. Acho que isto pode ser uma coisa boa, e se as pessoas forem para uma plataforma que tem os municípios, a Câmara e as universidades, pode ser que consigam ter um bocadinho mais de confiança e também criar estas novas maneiras de fazer co-living. Claro. Há uma coisa que antes de passar aqui ao Manuel mais para a área do urbanismo, mas há algo que eu te queria perguntar, que também é um tema recorrente há muitos anos, é esta parte, que é as casas vazias em Lisboa. E que, supostamente, com mais habitação, vamos começar aqui a fazer os tais arrendamentos forçados e que vamos resolver o problema da habitação. Já tranquilizou a propriedade, por assim dizer, não é? Certo, mas a questão que eu lhe coloco é, primeiro, eu sei que a Câmara Municipal não vai por aí, mas isto é um mito, a existência de casas vazias em Lisboa, são de privados, são da Câmara, o que é que... Não é um mito. O que é real? Ponto. Não é um misto. É um misto de razões. É um misto de razões, mas é uma coisa interessante, porque nós temos estudado bastante esse fenómeno, não só com os números dos censos, mas com os números da EPAL, que é os consumos, portanto, e de facto verificamos que realmente há mesmo um grande número de casas vazias em Lisboa. Portanto, são quantas? Os censos...
a ordem de grandeza dos censos falava em 47 mil, sim. que não sejam secundários. Portanto, retiraram, são 80 mil, mas retirando aquelas que estão mesmo identificadas com Nestas estão habitações 3 mil da secundárias. Câmara Municipal, não é? Nestas estão, mas que nós já conseguimos dar, pelo menos nós já conseguimos entregar 500 dessas e vamos andando alegremente, e o nosso objetivo é acabar com as casas vazias. Portanto, isso vai acabar. Portanto, estamos a fazer as obras e a pô-las cá fora. Mas, portanto, nesses grande número, assustou-nos imenso, o número de 47 mil, começámos a tentar perceber o que era, mas, na verdade, os consumos da EPAL indicam uma coisa que está sempre acima dos 30 mil. Portanto, estamos a falar dessa ordem de grandeza. Pode haver sempre ali algum grau de informalidade, alguns estão no urbanismo à espera de serem aprovados, alguns que estão, porque a Câmara não tem tantos identificados como devolutos, mas há ali um grande número que realmente não tem consumos, ou tem praticamente zero consumo, e, portanto, de facto, podemos admitir que são casas que estão vazias. Agora, o que é isto e como é que se encara este fenómeno? Nós achamos que o apoio à renda é um instrumento válido, no fundo é conseguir introduzir confiança no mercado, porque o mercado de arrendamento é, acima de tudo, um mercado que é preciso confiança. Agora, do lado dos proprietários. Agora, do lado dos proprietários. Sim, confiança do lado do proprietário e do inquilino, ou seja, os proprietários e o inquilino têm que ter confiança um no outro, tem que ser um mercado com confiança. Portanto, o que é que um Estado pode fazer? Tem que introduzir confiança e calma, e não pode, é tudo o contrário disto. O que aconteceu, que foi uma má ideia na história das más ideias, pronto, que é dizer que vão fazer a ocupação, o arrendamento coercivo das casas privadas. Sim, já toda a gente estava a ver o mesmo que em Espanha. Ninguém ouviu o que é que veio a seguir, porque ninguém quer saber dos detalhes, porque logo à partida é uma má ideia. Portanto, tudo, de repente, o mercado fica com medo. E é tal meia hora que quebra a confiança de décadas. Portanto, foi uma má ideia. Nós viemos rapidamente dizer que a Câmara não ia fazer, porque o pacote mais habitação dizia que eram os municípios que iam fazer isto. Exato. Portanto, ou seja, a ideia era, tanto ficava na lei, mas a responsabilidade era dos municípios. Portanto, nós temos, olha, se é assim, então está resolvido, porque a Câmara de Lisboa não vai fazer nada disso. Não vamos fazer o arrendamento coercivo. Portanto, tentámos tapar, porque achamos que essa não é realmente a solução, pura e simplesmente, ou seja, não é uma questão ideológica, ou seja, vocês sabem, obviamente, a primeira coisa é que íamos passar todos os anos em tribunal para nada acontecer, logo no primeiro sítio onde isso acontecesse, e depois, lá está, com o agravante de sermos um município que ainda tem 2.000 casas vazias para recuperar e por cá fora. Que é a prioridade. Que é a nossa prioridade, e que é isso que nós estamos a fazer com o PRR. Nós estamos literalmente com o pé no acelerador a tentar fazer tudo para conseguir até 2026 usar todos os euros que sejam possíveis para melhorar a habitação em Lisboa. Não tenho pessoas sequer para fazer isso, mesmo que quisessem, mesmo que achasse que era boa ideia, que não acho. É um disparate nesta altura estarmos a parar para fazer isso quando temos tanta coisa que temos que fazer, mesmo com prazo à vista, e a chegar cada vez mais rapidamente. Por exemplo, agora estivemos a falar muito na perspectiva de quem não tem casa, mas e na perspectiva de quem tem casa e não sente a tal confiança, nós temos competências próprias, naturalmente, do Governo, as regras do arrendamento, etc., que são aquelas que deveriam ser mais mexidas para dar confiança, mas do lado da Câmara, o que é que acha que a Câmara pode fazer para dar confiança a quem é proprietário? Eu acho que este apoio à renda é uma solução, porque na verdade se a Câmara paga um terço da renda, tem o contrato, tem o não sei o quê, na verdade há ali uma confiança, porque mesmo para os proprietários saber que a Câmara está a apoiar um terço daquela renda também tem que ser uma medida de confiança, por isso é que nós achamos que também é uma medida de confiança para o mercado privado. Esta coisa dos estudantes, que também é, na verdade, estamos a falar do mercado privado, como é que as pessoas podem arrendar aos estudantes em regime de coabitação, também nós estimularmos isso e estarmos envolvidos como garante de estabilidade. Portanto, garante que aquela pessoa existe, não é um estudante, isto é uma medida de confiança, portanto, são maneiras de introduzir a confiança no sistema. E, acima de tudo, lá está, não criar, não provocar estas instabilidades de vou entrar... Agora está vazio, vou entrar na sua casa porque agora é o que é preciso. Isto aqui, quer dizer, é o contrário da confiança. Claro. Às vezes é até aquela vontade que eu até é mesmo fazer menos do que fazer mais. Calma, fazer menos, não alterar a legislação tem que ter uma estabilidade. Portanto, o país tem que dar a ideia de que é estável em termos legislativos, não pode dar a ideia que de repente cada vez que muda um ministro ou um secretário de Estado há uma nova maneira de ver as coisas, que isto não pode ser, não é? Portanto, temos que ter um consenso do ponto de vista técnico, como advogado, o que eu sinto, e o Dr. João Massano também dará o seu ponto de vista também da sua experiência, e o que eu sinto é que muitas vezes, para quem é proprietário, há uma certa desconfiança de como o sistema funciona, da imprevisibilidade, havendo um incumprimento da conta prestação da outra parte, quais são os timings, quanto tempo serão privados daquele rendimento que muitas vezes é importante para outros fins, para pagar uma prestação bancária, para outros fins.
seria uma grande ajuda para o município, e aqui seria das coisas boas do Mais Habitação, que de facto este sistema, eu não vou falar dos despejos, porque o despejo não é um fim último que se pretende é que haja um cumprimento quer de senhorios, quer de inquilinos, seria uma grande ajuda para o município para reter esta instabilidade, porque do que eu assisti como profissional nos últimos anos, daquilo que impropriamente se chama a lei dos despejos, foi um dos momentos legislativos em que de facto foram importantes, porque se empoderou uma parte que estava muito desprotegida, que eram os proprietários, que de facto tinham muitos mecanismos na lei que impediam que retomassem a posse dos seus imóveis e que os arrendassem a preços de mercado. Para um município como Lisboa, com tantas habitações nestas circunstâncias, como é que vem este problema? Está, mas esse não é um problema que a Câmara pode. Eu não sei se percebi dessa conversa como é que achava que a Câmara podia intervir aí. A Câmara tem uma opinião, porque se formos uma opinião, mas não pode fazer nada. Pois, ou seja, sim, pode ser competência. Sim, não tem competência. É competência do governo. Sim, pois é uma competência do governo, é isso. Ou seja, tentar perceber o que é que nós poderíamos, se calhar tem algumas ideias, mas que influencia no fundo, indiretamente, todos os outros programas, não é? Não influencia, não, mas o que eu acho é que nós temos que estar na construção de confiança, como é que nós podemos realmente introduzir confiança no mercado. Eu percebo o que está a dizer, mas acho que as pessoas têm que saber que as leis funcionam e que as regras são para cumprir. Isto é uma coisa importante. Se calhar a pergunta deve ser de outra forma, se me permites. No fundo mas se calhar também não fui eu que não percebi. Não percebeu bem, sim. Repare, eu acho que a questão é outra. Sim. Como é que é possível fazer ou lançar um programa, por exemplo, como Mais Habitação, ou qualquer coisa que tenha influência no arrendamento, sem contar com as duas principais câmaras do país? Esta é que é a questão. Não, mas essa é a questão, e isso foi muito sublinhado logo à partida, ou seja, tanto o nosso Presidente da Câmara como o do Porto vieram logo dizendo, não fomos de facto ouvidos na construção disto, nem pouco nada, portanto, nós fomos ouvidos só na fase de discussão pública comum, se é que a discussão pública, vamos ouvir as câmaras, quando ainda tínhamos que implementar parte das medidas. O que é mais importante, supostamente. Exatamente, ou seja, isso é que é outra coisa um bocado extraordinária, como é que nós não somos ouvidos e temos que implementar as medidas que supostamente estão ali para ser feitas. Isso foi uma das maiores críticas deste pacote. Eu como sou pragmática por natureza, a minha coisa é o que é que eu tiro dali que possa ser útil, não é? Portanto, é isto. E há coisas úteis, portanto, nós vamos tentar... Por exemplo, há coisas muito pequeninas, técnicas, mas que são úteis. A parte houve uma facilitação nos registros prediais, que para nós foi importantíssimo, porque está tudo trocado, os registros prediais das nossas propriedades, e, portanto, houve ali uma facilidade em acertar, fazer acertos, que são coisas muito burocráticas, mas que estavam a trabalhar muito a execução do PRR, porque os edifícios têm que estar todos perfeitos em termos de coisas assim pequeninas, é que isso é um tema, assim parece pouco, mas isso é que é a simplificação, isso é que é de facto acabar com a burocracia, e há medidas assim, e eu tenho de sublinhar isso, há medidas que são boas, e essas são boas, tudo o que seja acabar de facto com a burocracia, sim. Agora, portanto, como é que para simplificar o processo de acerto de propriedades, sim. Pronto, isto é ótimo, agora, e foi colocado, e pronto, e vamos ver se isto se mantém. É um exemplo. Eu há uns anos atrás fui confrontado, se calhar também te aconteceu, com uma situação em que queria saber quem era o proprietário de um determinado imóvel. Soube só que era do Estado, de uma entidade Estado. Não se sabia se era Câmara, se era Ministério, não se sabia de quem era. E eu, nessa altura, andei a ver e fui confrontado com uma série de imóveis que ninguém sabe de quem são. Só se sabe que está do lado lá do Estado, mas depois ninguém sabe dentro do Estado quem é que é. É uma coisa... Como é que isto é possível? Não é possível, e por isso é que a Carta Municipal de Habitação volta a falar, porque é mesmo um documento importante. Agora, se quiser explicar-nos a Carta... Pois é, sim, era isso que eu ia questionar, até porque... Tem a ver com isto, no sentido, o que é que a Lei de Bases da Habitação introduz esta obrigação dos municípios fazerem uma Carta Municipal de Habitação que tem como objetivo registar exatamente o que é a habitação do município, nomeadamente o que é público e o que é privado. E o que é público, nós temos esse mapa agora na Carta de Lisboa, tem o que é público, e o que é centro público é do Estado, Governo, Ministério qualquer, e o que é municipal. Portanto, hoje tem um mapa agora, tem um mapa do que é a propriedade pública, portanto fizemos um diagnóstico profundo e tornamos estes números transparentes, o que é uma coisa bastante importante para as pessoas perceberem o que é a habitação no Concelho de Lisboa. E chegamos obviamente à conclusão que o maior agente que pode pôr habitação no mercado é o Estado, porque é quem tem mais propriedades, entre nós e o Estado então.
portanto, não só a Câmara, como o próprio Estado, temos um número, eu não tenho aqui, mas eu tenho o meu da Câmara, portanto, mas na carta está o número para todo o município de Lisboa, para nós e do Estado, mas o meu, portanto, o que nós identificámos é que temos o potencial de crescer, era 9.000 habitações, mas 1.500 são as tais vazias, portanto é 7.000 e qualquer coisa habitações que nós temos o potencial de crescer na propriedade que nós temos. Portanto, é mais de 7.000 habitações só no da Câmara, que está território por desenvolver, por construir, por urbanizar, existe, tem capacidade habitacional, tem este potencial. E também é uma das razões pelas quais se faz a carta, é para perceber na propriedade que há qual é o potencial. E, portanto, a nossa prioridade era essa, pôr as vazias cá fora, rapidamente, e identificar o potencial que nós próprios temos para resolver o problema. Esse eu acho que deve ser esse o grande caminho. E também identificamos a do Estado, mas eu esse número por acaso não fixei, mas está lá. Portanto, esse é o caminho, e eu acho que esse é o caminho da habitação. A Câmara não pode estar sentada em cima destas propriedades quando tem esta crise em mãos e agora exigir a toda a gente, menos a si própria, que a tenha que resolver. Por isso essa é a nossa grande responsabilidade, essa é a nossa primeira prioridade. Deixem-me dizer que eu por acaso não disse sobre os privados, que também é importante dizer, apesar de tudo, que nós agravamos, identificando o edifício como devoluto, portanto sem consumos de água e também a cair, as nossas equipas veem que o edifício está a cair, nós agravamos o IMI muito também sobre as pessoas que terem vazios devolutos na cidade, que prejudicam o ambiente da cidade, tem o IMI agravado, isto também há, portanto há sempre a cenoura e o palmo, não é? Uma espécie de... Além de nós fazemos o incentivo, mas também fazemos Isso acontece frequentemente? Desculpa. Temos qualquer coisa como 6.000... Eu vou fazer uma pequena provocação. Eu tenho um cliente que tem um imóvel que está a guardar licenciamento há cerca de um ano e meio, talvez dois, e que viu o IMI agravado. Isto às vezes nos investidores... E ele disse que estava a guardar licenciamento. Ele disse, eu conheço o processo. Informou, eu conheço o processo e está a guardar licenciamento. Pronto. As razões do licenciamento atrasar são sempre diversas, não é? Pois Também um bocadinho no prisma da senhora vereadora, nada de muito radical, há sempre motivos vários, mas depois também às vezes gera algumas sensações de injustiça, ou seja, se a máquina administrativa, que a Câmara está a fazer um grande esforço, é notório, e eu como advogado e representante de clientes que têm processos administrativos aqui na Câmara, nota-se que o nível de resposta melhorou substancialmente, sobretudo de janeiro para cá, mas em qualquer caso há estas situações em que processos que por uma razão menor ou por outra aguardam uma pronúncia de arquitetura há 8, 9, 10 meses, mas em paralelo vem o IMI agravado, ou seja, pode haver situações de alguma injustiça relativa, nestes casos também. Por isso que será uma preocupação do município claro que tudo isto funcione melhor. Sim, obviamente. Mas relativamente ainda a esta questão do IMI e da carta, tirando o que já disse, o que é que salientaria mais como prioridades da Câmara em matéria de habitação? Então, nós temos 3 prioridades: aumentar e melhorar a habitação, melhorar o acesso, uma coisa é produzir habitação, outra coisa é a pessoa conseguir aceder, aumentar e melhorar a habitação, melhorar o acesso e regenerar a cidade esquecida. Isto é muito importante, porque há zonas da cidade que estão muito piores que as outras. Também é uma teoria que nós temos, que eu acho que se vai comprovar. Se nós investimos nelas, elas vão ficar tão magníficas como as outras, também estamos a produzir mais cidade. Nós temos zonas da cidade, que é, por exemplo, temos agora o plano pormenor do Casal do Pinto, que é no Beato, que se nós realmente fizermos aquele plano como nós estamos a pensar, a avançar já para fazer e provavelmente a lançar os projetos de obras de urbanização este ano, aquela zona da cidade vai ficar muito melhor. Portanto, também podemos produzir cidade desta maneira, tentar dar a volta em zonas que são consideradas piores por alguma razão. Se nós conseguimos melhorá-las muito, também de repente ganhamos ali mais uma hipótese de habitação que não existia. Portanto, nós temos estas 3 prioridades na carta e são muito evidentes: aumentar e melhorar o acesso e fazer isto regenerar a cidade esquecida. Melhorar o acesso, só para terem uma noção, é uma coisa específica, um programa específico, provavelmente, eventualmente não conhecem, só para perceberem o que é que eu estou a falar. Nós identificámos quando chegámos que tínhamos um grupo que não tinha acesso a nada, que eram as pessoas que ganhavam mais de 500 euros por mês, mas menos do que o salário mínimo. Estavam entalados entre os que ganhavam mais do que o salário mínimo e que podiam entrar em todos os programas para a classe média, que temos muitos, do apoio ao arrendamento, o sorteio de casas, as cooperativas, portanto, não podiam entrar aí porque não ganhavam o salário mínimo, mas também não conseguiam a casa para os mais carenciados porque ganhavam mais do que 500 euros e, portanto, na pontuação aquilo dava-lhes sempre uma pontuação muito baixa e não conseguiam entrar. Então criámos um programa específico para eles. Isto é melhorar o acesso, não é produzir casa, não é não sei o quê, mas melhorámos o acesso para este grupo e lançámos 100 casas para este grupo de pessoas e que tivemos qualquer coisa como 800 concorrentes em cada uma dos concursos. Portanto, são as pessoas que no fundo trabalham, mas que não têm rendimentos
para conseguir nada, e fizemos um concurso específico para eles, onde eles têm mais oportunidade de ter uma casa. Isto é melhorar o acesso, portanto não melhoramos, e é muito importante, são muito mães solteiras, técnicas de auxiliares das escolas, que nos vinham dizer, olhem, eu vou deixar de trabalhar, porque se eu deixar de trabalhar tenho mais hipótese de ter uma casa da Câmara, portanto não vale a pena trabalhar, porque isso é um incentivo completamente errado. É um incentivo à ociosidade. Portanto, nós temos que ajudar estas pessoas, portanto fizemos para melhorar o acesso, criámos um programa específico para estas pessoas. E pronto, o Mais Habitação já perceberam que é produzir tudo, é um sistema municipal de habitação que tem tudo a funcionar, o privado, o público e o misto. Portanto, é uma orquestra, um sistema municipal municipal que tem todas as frentes. Isto é o potenciar tudo. Potenciar tudo, toda a gente que conseguir, avance. Estamos cá para conseguir ajudar. Sabe que uma das reuniões do Conselho Municipal em que eu estive, havia uma ideia que passava por haver uma concessão a privados, mas depois aquela concessão era com a obrigação de manter rendas a valores incrivelmente baixos. Era uma concessão por 25, 30 anos. Creio que isso já não estará nos planos da Câmara atualmente, ou ainda está? Nós vamos fazer, mas os incrivelmente baixos, o que nós fazemos no apoio à renda, nós vamos manter aqueles valores que é 900 euros um T1, não é incrivelmente baixo, não é? Portanto, é possível. 1.200 um T2. Não é na Avenida Liberdade, mas existe em Lisboa T2 a 1.200 euros. Portanto, ou seja, existem estas rendas que nós estamos a propor. Portanto, não é incrivelmente baixo. Eu acho que vamos lançar o concurso, nós vamos lançar outra vez o formato da concessão, porque quando nós chegámos já havia um concurso aberto para Benfica e Parque das Nações, em que apareceu apenas um concorrente que não foi validado pelo júri, portanto foi anulado o concurso. E nós agora estamos a reformular para aqueles 2 sítios para conseguir lançar, uma vez que este pacote estabilize, não é? Não vale a pena lançar com a instabilidade, portanto eu espero que isto tudo fique aprovado e vamos lançar a seguir o para Parques das Nações e Benfica. E vamos ver, mas estamos a pensar nestas rendas que não são propriamente... Mas no fim do dia é um aquilo ou dá ou não dá, não sei, vamos tentar. É isso, tem que ser um equilíbrio em que a pessoa consegue ganhar o suficiente para fazer o empreendimento e nós conseguimos ter as rendas acessíveis para as famílias. E parece-lhe que a adesão dos particulares a essa iniciativa ou a esse tipo de iniciativas vai ser favorável? Tem alguma ideia já? Não tenho. Eu parece-me que as cooperativas vão ter mais sucesso do que as concessões. É uma intuição. Mas, porque as cooperativas são mais populares, não é? É porque é para a família, é diretamente com a família. Há sempre famílias que vão dizer que sim, diria eu, não é? Portanto, são sítios bons, os terrenos que nós temos. Portanto, eu diria, são pequenas cooperativas, até 20 famílias. Portanto, eu acho que vamos sempre encontrar alguém que queira fazer isto. E são casas para a vida, portanto, claro. Parece-me que vai ter mais sucesso. Mas não sei, eu para mim que se tudo ficar bem, ótimo, mas vamos tentar tudo. Vamos voltar a lançar as concessões, agora há o risco das taxas de juros. Exato. Portanto, aquele Excel, de repente, ficou tudo mais complicado, claro. porque tenho ali uma variável que mudou. Mas vai mudar mais, infelizmente. E vai mudar mais, portanto, ou seja, nós estávamos aqui a ver, mas nós ainda vamos arriscar e lançar outra vez estas 2 propriedades. Já tirámos uma que estava também neste formato que vai ser a Câmara a fazer, que era uma mais central, vai transformar noutra coisa, mas estas 2, como são terrenos limpos e é uma escala muito grande, principalmente a de Benfica, que é qualquer coisa como 700 habitações, pode ser que com isso atraia investidores, mas vamos ver, não podemos garantir nada. Deixa-me perguntar-lhe outra coisa, Sra. Vereadora. Houve, antes desta crise que vivemos agora, e por lhe chamar crise habitacional, para não fugir um pouco ao jargão também, havia uma ideia muito consolidada de que efetivamente havia uma alteração de paradigma, de que se ia restringir as zonas urbanizáveis na generalidade dos concelhos, sobretudo os maiores, apostando nas áreas de reabilitação urbana. Com esta crise, que sendo que a área de reabilitação urbana de Lisboa é muito significativa e muito grande, não é? Sim. Sendo com esta crise que vivemos, este paradigma, digamos que se mitigou um pouco, vou-lhe chamar assim, e eu queria lhe perguntar, até porque por formação até tem melhores condições do que nós de perceber o fenómeno, como é que o município vê a possibilidade de alguma reversão nisto que parecia uma via de sentido único de reduzir ao mínimo as áreas urbanizáveis, digamos, que estavam expectantes, para no fundo permitir aí também que a iniciativa privada de alguma forma desenvolva os seus projetos e dê o tal contributo no aumento do estoque de habitações disponíveis? Tudo, mais uma vez, é preciso a cautelar a questão dos condicionantes ambientais. Sim. Acima de tudo, essa é a grande questão. Portanto, no fundo, há 2 condicionantes que nós não podemos mexer e temos que ter esta consciência em termos de urbanismo, que é a parte patrimonial e a parte ambiental. Sim. Ou seja, tudo o que é redes ecológicas,
redes agrícolas, aquilo que está definido, que não é reduzi-las. É chamada vinculação situacional dos solos, não é? Ou seja, aquelas questões... Saberá melhor do que eu, que isso é... Ou seja, mas são coisas que são, portanto, têm uma condicionante ambiental e nós de facto não devemos, porque eu também já ouvi que devíamos ir começando a comer às redes ecológicas e agrícolas e eu realmente aí acho que não. Claro. Portanto, ou seja, temos que garantir o equilíbrio e a sustentabilidade ambiental da cidade e, portanto, isso é uma condicionante fundamental. A partir daí, portanto, e também temos que garantir as características patrimoniais, que é património cultural, da Direção-Geral do Património Cultural, ou seja, não podemos danificar nem o nosso património cultural, nem o nosso património ambiental. Com isto em mente, a partir daí podemos ter tudo o que conseguimos fazer, mas eu acho que estas duas são muito condicionantes, depois tudo o resto devia ser debatido, devia ser discutido, devia território a território, caso a caso, mas estas aqui temos que fixar com bem, aqui não mexemos. Porque senão às tantas isto é... A minha questão tinha implícito esse cumprimento. Claro. A minha questão tinha implícito esse cumprimento. São restrições de utilidade pública que, no fundo, por decisão do legislador e pelo tipo de solos que falamos... Tudo o que não tenha uma fonte lógica associada e racional pode ser posto em causa, mas tem que se perceber e discutir em termos de teoria de cidade, não é? Que cidade é que nós queremos, ver território a território, mas tem que ter uma... Pronto, estas são condicionantes que não são imutáveis e nós temos que assumi-las como tal. Até porque nós estamos a investir na tal obra do plano de drenagem de Lisboa, nós estamos a tentar que a cidade tenha menos cheias, temos que garantir que temos uma boa cobertura ecológica da cidade, porque ela funciona como uma espécie de esponja que absorve a água da chuva. E se nós não temos isso, é uma chatice. Portanto, temos que garantir o sistema ecológico da cidade tem que estar a funcionar até para a nossa própria sustentabilidade e segurança. Portanto, isto é uma coisa importante. Uma grande mensagem do professor Ribeiro Teles, que continua viva e que nós temos que levar sempre. Não cometendo os erros há décadas atrás de... Exatamente, portanto, ou seja, construir onde não devíamos, não é? Isso tem que ser, não é por aí. Agora, tudo o resto acho que tem que estar em aberto e tem que estar discutível dentro da harmonia, de um equilíbrio harmonioso entre habitação e transportes. Não sei se eu identifico muito uma cidade tem que ter transportes, não posso não ter transportes coletivos, então, isso é a teoria do urbanismo, não é? Portanto, ou seja, a densidade tem que estar ligada aos transportes, não é só densificar e não ter transportes. E tem sido fácil sobreviver à tensão dos investidores e à pressão urbanística que existe em Lisboa, eu que é acho óbvio. que sempre os investidores eu não os vejo, é uma coisa má, não é sempre bom as pessoas querem investir em Lisboa. Claro. Aliás, é sempre uma coisa boa, olha que bom, querem investir em Lisboa, ótimo, portanto é uma coisa boa. Agora, a dúvida é como é que nós conseguimos arranjar uma harmonia que seja boa para todos, não? Mas é uma questão de falar, mas não vejo que seja uma coisa... E isso tem a ver com uma questão que eu tenho alguma curiosidade em saber a sua opinião, porque o Governo já se tem pronunciado de uma forma até bastante veemente, apesar de ainda não ter saído a legislação, que é os vistos gold. Sim. Na minha opinião, e enquanto advogado eu assistia a bastante investimento na cidade de Lisboa, que fez a tal recuperação dos edifícios que estavam devolutos ou que estavam em mau estado. Como é que vê este anunciado já há algum tempo, fim dos vistos gold, e como é que encarou a influência destes vistos na cidade? Os vistos é assim, temos que ver que os vistos foram introduzidos numa altura em que o mercado estava congelado. Portanto, os vistos é uma política, isto é tipo, quando o mercado da habitação é assim, quando está congelado temos que dar lume, quando está a ferver temos que baixar. Portanto, a pessoa tem que estar a ver e tem que medir as coisas, não é? Portanto, os vistos foi muito bom quando o mercado estava congelado porque era preciso investimento. Portanto, foi uma espécie de uma chama para dar ali um bocadinho de lume, porque nós não tínhamos investimento e estava tudo congelado. Quando começa a ferver, é para baixar. Sim, já disse isto. Claro. Há muito tempo, em 2019, já andava a dizer, até porque eu estava em Cascais na altura e via a pressão em Cascais também era muito grande, baixar, para conseguir, porque também já não eram necessários, ou seja, no fundo aquilo é uma ferramenta que aparece para dinamizar o mercado. Quando ele está a ferver, é baixá-la. Baixá-la porque faz sentido que seja que ela desapareça. Lá está, o espírito pragmático tem que ter disto. A pessoa não introduz uma ferramenta que é introduzida numa altura em que o mercado está congelado e não a mantém enquanto está tudo a arder. Portanto, isto não tem sentido. As coisas têm que ser ponderadas. Agora, é preciso também dizer, o aumento dos preços não tem a ver com o vistos gold. A pessoa tem que perceber isto. Isto está mais do que provado que não é uma relação. Seguramente no último ano, então... Não tem. Ou seja, há muitos investidores que sequer querem vistos até porque há aumento de preços em zonas que não há vistos gold nenhum. Portanto, ou seja, não é... Agora, isso é uma outra conversa. Portanto, que é para separar isso. Não é uma causa e efeito, ponto.
Agora, a verdade é que não faz sentido já neste momento que as pessoas vêm para cá mesmo sem esse instrumento. Isso era uma coisa para atrair investimento, que agora já não é preciso, as pessoas vêm para cá, portanto somos vítimas do nosso sucesso, todo o mundo quer viver em Lisboa, portanto é um investimento que já não é desnecessário, isso era para atrair investimento, não é necessário. Lisboa continua a ser um polo um chamador. Quer dizer, colocou-se também muito ao nível das expectativas jurídicas criadas sobre quem tinha processos em curso, ou sobre quem tinha aquisições de imóveis para esse fim, e houve algum alarmismo em fevereiro deste ano. Já há algum tempo, acho que já se fala disto há mais de um ano. Já, porque eu antes disso estava na Assembleia da República, portanto, quando eu entrei ainda estávamos a falar, o que vale é que os temas se mantêm sempre abertos e não se resolvem. Com possível retroatividade. Depois falta coragem. Não faz mal, houve algum alarmismo com a possível retroatividade da nova lei sobre processos que estavam em curso, e tudo isso criou, digamos, esta nuvem de fumo que também não facilitou nada ao debate. É mais uma dúvida, é sempre a tal questão. Eu acho que é o problema da tal como o Presidente da República falava na política panfleto, não é? O problema da política panfleto, que é mesmo, que tem só, que não tem nenhum efeito a não ser dinamizar os jornais, e não tem mesmo mais nenhum efeito, claro. Ninguém acredita que aquilo vai mesmo ser feito, e portanto isso é que é uma coisa que nós devemos evitar, mais uma vez, ou seja, tentar tudo mais cinzento, como dizia, já não sei quem me estava a falar nisto, as pessoas têm que ser menos carismáticas e mais cinzentas, nós precisamos de pessoas mais cinzentas, menos criativas, quase. Que queiram resolver os problemas, ou seja, toda a criatividade para resolver os problemas, mas depois tem que realmente resolver os problemas. Portanto, mas é sempre mais fácil criar uma lei do que executá-la. Pois é, exatamente. Esse é que é o grande problema que nós temos. Mas há uma coisa que ressaltou das suas palavras, que foi algum risco que considera associado aos investidores continuarem a querer investir em Lisboa. Sim. Há alguma coisa que a Câmara possa fazer em relação a essa situação? Não, mas é risco no sentido, não há, não há, quer dizer, eu diria que não, quer dizer, não há, mas não vejam isso, se eu disse isso, eu não quero interpretar mal, porque eu mais uma vez digo, muitos dos nossos grandes patrimónios de casas, que eu também sou arquiteta, não é? Casas notáveis que não teriam sido reabilitadas sem isto, portanto, ou seja, sem este investimento estrangeiro, porque são obras muito caras, que só quem tem muito dinheiro e quem tem uma paixão enorme por viver naquela casa enorme é que vai fazer isto, porque genericamente nós não temos, nós Câmara na altura não tínhamos, portanto, ou seja, precisávamos de alguém que fizesse esse tipo de trabalho, que comprasse e que reabilitasse, e estou a pensar em algumas casas que foram reabilitadas por estas pessoas com uma enorme... E continuam a ser, e as pessoas vão-se embora e aquilo ficou, é o que eu penso sempre, olha, esta já salvámos esta, pronto, umas nossas casas do princípio do século XX que vão sendo salvas por estas pessoas, mesmo que elas desapareçam, a casa foi salva, portanto, agora a parte da arquiteta tem esta opção, eu não posso nunca dizer mal disto, o que eu acho é que lá está, nós não podemos manter políticas de estímulo numa altura em que o mercado está a arder. Isto é uma lógica económica. Portanto, é só deixar o mercado funcionar, lógica, agora não vale a pena. Nós fazemos isso para o mercado funcionar. Está a funcionar, temos que tirar da política de estímulo. Eu acho que isto é mais do que lógico. Não é necessário o estímulo agora. Portanto, se fosse necessário o estímulo, então aí é a tal coisa do quando está congelado, dar lume. É que é isto. Economia seria uma política contracíclica, não é? Nós temos que pôr o mercado a funcionar, temos que regulá-lo, não temos que estar... e, portanto, aí não é uma coisa ideológica. É fundamentalmente isto, não é uma coisa ideológica, é uma coisa mesmo operativa. Uma das coisas que eu verifiquei com alguns presidentes de Câmara fora de Lisboa, naturalmente, que disseram que, o Governo está a olhar essencialmente para os grandes centros, mas esquece que no interior estas políticas estão a ajudar-nos a desenvolver. Isso. E a cortar esta política a nível nacional prejudica pontos do país que vão beneficiar e poderiam beneficiar muito se o investimento fosse canalizado para lá. Lá está, uma política de estímulo, lá está, na altura também dizia isto, em 2019, tirem dos centros e metam mesmo na própria Lisboa, só se for para Santa Clara ou a Meixoeira, nós damos, ou seja, porque há ali sítios onde eu preciso de investimento, isso é uma maneira de captar o investimento onde eu preciso. Exatamente. E não noutros sítios. Por isso, isto é mesmo uma questão é intencional, dirigido e personalizado. Não é ideológico, ou seja, eu preciso de captar investimento, eu tenho que ir para zonas que não tenho investimento. Claro. Zonas que estão cheias de investimento, para que é que eu estou a fazer políticas de estímulo? Não é racional, não é lógico. Isto é um bocado esta a ideia, pronto. Sr. Vereador, eu queria só falar um pouco da reabilitação urbana. Muito bem. A reabilitação urbana foi, numa fase inicial, e ainda continua a ser fortemente apoiada, também, obviamente, em partilha entre o Estado Central e os municípios, nomeadamente em matéria fiscal, em que o Estado Central, ao nível do seu
Código do IMI, do Código do IMT, confere benefícios, e também do Código do IVA, confere benefícios fiscais, e o município, em certas situações, até lhe pode no fundo, ampliar esses benefícios fiscais, nomeadamente em termos de IMI. Penso que é a única situação que além da própria delimitação da ZARU. Como é que o município, a atual gestão do município, vê esta situação? E porquê é que faço esta questão? Disse muito bem que houve edifícios que foram recuperados, que provavelmente são edifícios iconoclastas, não serão certamente construções muitas vezes economicamente muito viáveis, mas são construções emblemáticas que fazem cidade e em Lisboa em especial havia muitos edifícios desses, ainda alguns mal conservados. O município, enquanto fazedor de políticas urbanísticas, municipais, como é que vê a questão dos benefícios fiscais? Vê como interessante mantê-los dentro daquilo que são edifícios históricos? Vê não só para além dos edifícios, mas com áreas degradadas propriamente ditas? Sendo que é um espaço de partilha, não é? Eu volto a sublinhar que não é uma decisão exclusiva do município, mas em que o município é ator importante. Vemos completamente, sim, portanto, é mesmo importante. Então, no património classificado, ainda mais importante é porque a pessoa tem um património classificado, tem custos enormes para manter aquele património classificado, tem que ter mesmo o máximo de benefícios fiscais para conseguir manter aquele património, porque ele em si é difícil de manter. Exato. Isto também foi uma das polémicas que também houve sobre os benefícios sobre edifícios classificados, como é que aquilo era, como é que deixava de ser, e sim, obviamente que sim, vemos sempre com bons olhos que haja esses benefícios para a parte não só da reabilitação urbana, como também para a parte daquilo que são edifícios classificados, que isso então as pessoas têm que ter esses benefícios, portanto, têm que ter esses benefícios por estarem a manter o nosso património. Muito bem. Eu tenho, para terminar, duas questões. Uma delas, gostava de saber a opinião da senhora vereadora sobre algo que já referiu, que é a multiculturalidade, que é óbvio que todos vemos na cidade, não é preciso andar muito para a ver, que é esta multiculturalidade tem algumas questões que se podem levantar associadas. Como é que vê esta situação, considerando o tal, e vamos voltar outra vez às leis, o tal anunciado fim do CEF, como é que acha que isto pode beneficiar ou prejudicar a cidade? Eu tenho a minha opinião, mas não me parece que numa altura em que temos tanto turismo e tantas pessoas a migrarem para Portugal, deixar a nossa polícia das fronteiras, aqui entre aspas, no estado em que está, em banho-maria, que beneficie muito uma cidade como Lisboa, que tem o que tem. Como é que encara esta situação e esta indefinição? Como é que têm tentado, apesar disto, gerir a cidade com tudo o que se passa à nossa volta? Até mesmo com muita tristeza, porque é das coisas que eu acho que não consigo perceber, é porque é que o nosso Serviço das Fronteiras não funciona, não consigo, tenho mesmo dificuldade em perceber, e digo-vos toda desta aventura que começou depois dos 40 anos de entrar nestas missões, só me passei 2 vezes na vida, assim, muito abertamente, e que teve a ver precisamente com o CEF, porque eu tenho mesmo muita dificuldade em perceber o que é que se passa ali. Foi uma vez com o Ministro Cabrita, porque quando foi a história de Odmira, não consigo perceber o que é que estava a acontecer, porque é que não há nenhum controle das pessoas que entram, e agora obviamente com a moraria, porque assim, o CEF tem que funcionar, as pessoas ficam 2 anos à espera, entram no país, pedem para ser atendidas e ficam 2 anos à espera de ser atendidas. E, portanto, eu já tentei ir ao CEF e perguntar quantas pessoas é que eu tenho em Lisboa, porque eu estou a tentar perceber este fenómeno da sublotação em Lisboa, e a primeira fonte evidente seria o CEF, não é? Porque mas não é. Eles não fazem ideia porque nenhuma. É a competência deles, para todos os efeitos, é a competência deles ver o que é que se passa com os estrangeiros nas nossas fronteiras, e são estrangeiros que se identificam, portanto, chegam ao CEF, eu quero falar, quero ser para conseguir legalizar a minha situação, chegam e identificam-se. Portanto, temos 65 mil em Lisboa. Toda a população dos nossos bairros municipais. Quer dizer, claro que dizem que metade não está cá, já estão noutro sítio qualquer, mas quer dizer que sejam 5 mil é muito, é preciso ter noção do que é que nós estamos a falar. É mesmo uma dimensão totalmente... E, portanto, tem alguma ideia dos números reais? Mas é isto, o que eles me dizem é, oficialmente e formalmente estão 65 mil inscritos no CEF. Portanto, cada daqueles estão à espera para ser atendidos, por assim dizer. Chegaram cá, estão à espera para ser atendidos e estão por aí, à espera de ser atendidos. 2 anos de espera é o que os enfrenta, a eles e à cidade, porque estão aí invisíveis, sem estarem bem acolhidos, sem estarem bem integrados, sem estarem bem. Portanto, é mesmo um problema. Nós não podemos
os serviços estrangeiros de fronteiras têm que funcionar, podem mudar-lhe o nome, podem fazer o que quiserem, mas nós temos que ter um serviço estrangeiros de fronteiras, acho que isto é por mais evidente. Estamos há 2 anos em definição. Eu sei, eu estava no momento onde estava na Assembleia, no momento onde ele foi extinto, portanto, ou seja, extinguiram o CEF, que supostamente em 6 meses estava tudo resolvido. Quando foi a morte daquele cidadão, pronto, sim, no aeroporto, decidem extinguir os serviços estrangeiros de fronteiras, 6 meses supostamente estava resolvido, passados 2 anos, nada. E nada, portanto, também não dão condições aos próprios funcionários dos serviços estrangeiros de fronteiras atuais para responder a isto, porque se tivessem condições, eu tenho a certeza que eles respondiam, porque são bons profissionais com certeza, e também dá um bocado a ideia com aquele incidente dramático que aquilo é o CEF, que eu também não acredito, não é? Porque é um acidente dramático, não é possível, portanto, há um incidente dramático, tem que ser resolvido. É um crime que por acaso ocorreu no CEF. Exatamente, ou seja, é um crime que ocorreu no CEF, portanto não pode agora de repente todo o serviço que foi extinto por causa de um crime que ocorreu no CEF. Como é que isto tudo é uma história que alguém vai olhar para trás e contar, porque isto é uma história mesmo, é das coisas que, para quem olha para as coisas com racionalidade, é impossível, porque é impermeável a racionalidade desta história. Tudo isto é impermeável a racionalidade. Um país tem que ter um serviço de fronteiras a funcionar. E nós Quer não dizer, temos. Nós não estamos a dizer que queremos, tipo, Estados Unidos, muros e não sei o quê, não é isso que nós queremos. Nós somos uma cidade multicultural, aberta ao mundo, ADN. Mas quer dizer, mas a pessoa tem que saber, até para os próprios, quer dizer, tem que saber o que é que se passa, não é? Ou seja, as pessoas chegam cá e dão 2 anos à espera para serem atendidas. Há qualquer coisa aqui que não está bem, não estamos a falar estamos só a falar que as pessoas têm que ser atendidas, têm que ser identificadas, têm que ser regularizadas e tem que ser haja uma operação, portanto, é mesmo um problema que eu não percebo. Aliás, não percebo como é que as pessoas não se revoltam com isto, porque é uma coisa muito mal, que funciona mesmo muito mal, um serviço tão importante que está a funcionar assim, a meio gás. É verdade. Quer dizer, e que já sabem que vão ser extintos, mas não sabem quando, portanto não sabem o que é que vai acontecer, já sabem que vão para um lado, mas não sabem para onde. Quer dizer, não, é muito tempo para resolver uma coisa destas. A importância e os impactos indiretos que tem é muito tempo. Isto é um dos temas europeus, notem, portanto nós estamos a falar de um dos temas europeus grandes e reais da nossa geopolítica mundial. E nós somos a porta de entrada para a Europa. Ou seja, nós somos Europa, portanto a pessoa, nós não podemos, nós somos Europa, nós não podemos não ter nenhuma política sobre isto. Queremos acolher, mas com dignidade, não é? Nós queremos acolher com dignidade e, acima de tudo, nós não podemos não ter definição de serviço, nem é de política, é não ter definição do serviço, do próprio serviço, que eu tenho a certeza que são excelentes profissionais, porque são os mais, e que devem ter uma experiência muito grande, porque quando foi a questão dos ucranianos, resolveu-se tudo com bastante dignidade e com bastante velocidade, portanto, eles conseguem... quando estão estimulados. Quando estão orientados, quando sabem qual é que é a indicação, conseguem. Portanto, nós temos mesmo que resolver isto, porque esta questão da sobrelotação é uma questão que tende a piorar e que coloca as pessoas em risco, os próprios... Como vimos na moraria, os próprios estão em risco. Estavam várias famílias naquele apartamento. Portanto, nós não podem estar invisíveis e em risco. Invisíveis às pessoas que os poderiam ajudar e em risco, porque temos um serviço de fronteiras que pura e simplesmente não consegue. Eu acredito que não consegue. Contribuindo mais para a sua estigmatização e para, digamos, tudo o que está associado a esses fenómenos negativos, essas sensações. Esta situação associada à própria Liga de Futebol também não edifica ninguém. Ao nível dos seus altos dirigentes. Exato, mas eu agradeço a sua disponibilidade, Sra. Vereadora. Contamos voltar a falar sobre isto mais à frente, esperemos que em circunstâncias mais agradáveis, pelo menos. A ver se a carta passa na próxima. Vamos continuar a trabalhar, a ver se a próxima passa, esperemos que sim, e que Lisboa continue a melhorar. E contamos com a sua perseverança e persistência para que isso aconteça. Muito obrigado por ter estado aqui. Muito obrigado, Manuel. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.